Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Roberto Silva. Doenças Silenciosas foi um programa que eu criei no sentido de ajudar as pessoas a fazerem prevenção de saúde. Eu vejo muita gente tendo problemas sérios porque não fazem prevenção de saúde. Para estética, gastam uma barbaridade no médico, mas para fazer prevenção, que é super importante, as pessoas parece que não se importam. Então, eu tenho trazido aqui diversos especialistas. O primeiro episódio foi a doutora Ângela Vigorito, alergista e imunologista. O segundo episódio foi a doutora Nise Yamaguchi, oncologista. O terceiro episódio foi o doutor Ronaldo Abud, cardiologista. O quarto episódio foi o dermatologista doutor Sérgio Talarico Filho. O sexto episódio foi o doutor Jorge Shida e o outro episódio foi o doutor radiologista doutor Carnevale. Hoje nós teremos o prazer de conversar com uma ginecologista, doutora Aparecida Maria. Eu tenho hoje o prazer de recebê-la aqui, doutora Aparecida Maria. Fica à vontade para se apresentar e para falar um pouco sobre o que a senhora deseja. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Achei essa iniciativa de falar sobre as doenças silenciosas absolutamente necessária. As pessoas, uma parte das pessoas procuram atenção médica quando já tem um processo em evolução ou bastante evoluído. Então, o resultado e o sucesso muitas vezes fica comprometido pela ausência de um diagnóstico precoce ou pela falta de prevenção para um estado de saúde constante ao longo da vida. Meu nome é Aparecida Maria Paceta, eu sou ginecologista obstetra de formação, pertenço ao corpo clínico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Lá fiz meu doutorado, sou subchefe do serviço de uroginecologia, portanto, tive uma formação clássica bastante sólida, mas chegou um momento da minha vida que eu vi que os conhecimentos que eu tinha eles eram necessários, mas não suficientes para oferecer para o paciente uma melhor abordagem, inclusive de promoção de saúde. E para você trazer um acompanhamento também baseado em evidências, é lógico, de processos crônicos e muitas vezes de processos emocionais, inclusive porque a gente sabe que são desencadeadores de grandes processos crônicos que vão evoluir para doenças, às vezes, de difícil controle. Então, eu fui fazer uma formação de medicina de biorregulação, de medicina integrativa, de controle do equilíbrio emocional, todos em instituições, algumas no Einstein, 2 pós-graduações lá, algumas na Associação Brasileira de Medicina de Biorregulação, onde eu conheci a homeopatia, foi para mim uma grande descoberta de maneiras de você também abordar os processos fisiológicos, bioquímicos de maneira diferente. Então, atualmente, eu acho que é necessário que a gente conheça muita química, muita bioquímica. Eu acho que a medicina do futuro vai caminhar para essa vertente, para você não estar só medicando ou remediando, mas para você estar promovendo saúde e corrigindo desequilíbrios. Basicamente é isso. Muito bom. Ok, muito obrigado. Muito prazer, eu lhe agradeço por estar aqui comigo. Prazer. Eu tenho certeza que contribuirá demais. Então vamos lá para a primeira pergunta. Então, quais são as principais doenças silenciosas que acometem as mulheres?
Bom, as mulheres são acometidas por várias doenças silenciosas. Seria interessante a gente dividir para a parte oncológica e não oncológica. Não oncológica, a gente tem que citar hoje em dia, que já é de mais domínio público, endometriose, hipertensão arterial, as síndromes metabólicas, que daí vai entrar disfunções de resistência à insulina, problemas de tireoide, problemas metabólicos, problemas cardiovasculares, que também têm uma certa relação com alterações metabólicas que começam muitas décadas antes, muitas vezes, e todos eles, inclusive alguns oncológicos, começando com processo inflamatório crônico não diagnosticado. Daí, nas mulheres, a hora que a gente passa para os oncológicos, que no início muitas vezes são doenças silenciosas, o câncer de mama, que existe uma incidência que vem aumentando no mundo e no Brasil. Até uns 20 anos, os Estados Unidos tinha uma incidência muito maior que aqui no Brasil. Hoje em dia está quase empatado, com uma tendência ao aumento. Daí a gente vai pensar nas neoplasias intestinais, de cólon, que também são muito prevalentes, pulmão, endométrio, que é o câncer de colo uterino, ovário. Daí entram outros, tireoide também. Então, essas são as silenciosas que podem se tornar catastróficas se não diagnosticadas precocemente, ou difíceis de controlar, ou quase muito difíceis de reversão. Mas quando você pega esse caminho no início, você pode mudar o curso desse rio. Então, é muito importante a pessoa estar ligada desde cedo. A mulher já tem uma vocação, ela é mais ativa em procurar o médico. A mulher procura, em média, o médico 5 a 6 vezes mais rápido que os homens. Existem estudos que mostram que homens que têm uma namorada, ou uma esposa, ou têm um relacionamento estável aí com mulheres, no sentido nada, mas que elas têm essa tendência, eles vivem mais tempo, porque a mulher vê alguma coisa, fala, vai no médico, com filhos, tem algo de cuidar. Então, muitos desses processos que começam numa inflamação crônica, não aguda, crônica, que se mantém ao longo dos anos, vai como que minando o metabolismo e vai causando distúrbios que vão se tornar grandes no futuro. Daí vem aquilo que eu sempre digo e que eu pratico. Eu sou até exagerado. Que bom. Porque, é melhor assim. Eu sou exagerado, porque eu tenho 80 anos e eu corro 6 quilômetros 3 vezes por semana. Que maravilha. Então, eu sou exagerado. Como eu convivi e convivo muito com médicos, eu aprendo muito, eles me ensinam um monte de coisas. Então, eu realmente sou interessado, eu vou atrás, eu busco, eu pesquiso, eu falo com um, eu falo com outro. Eu acho isso ultra importante. Sim. E as pessoas têm de ter consciência da necessidade de ir ao médico para fazer prevenção. Depois dos 45 anos, eu sugiro 2 vezes por ano, no mínimo. Eu vou 3, mas eu sugiro que 2 vezes por ano tem que ir ao médico. Não é possível abdicar disso. Os riscos que essas pessoas correm são muito grandes. Daí a razão. Isso é ultra importante, e a nossa razão de ser aqui, né? Nossa razão de ser é essa. Então, quais são as causas dessas doenças? Existe uma parcela que não é a maior, que tem origens em tendências genéticas, mas é uma porcentagem muito pequena. As pessoas ficam com medo e são reféns de uma alteração genética que não ocorre para a maioria das pessoas. Por exemplo, câncer de mama. A gente sabe que os genes que são responsáveis pela
deflagração mais rápida de um câncer de mama são 5 a 10%. Quer dizer, a gente vai ter 95% dos casos, muitas vezes, em algumas situações 15%, que não tem nada a ver com a genética, tem a ver com o estilo de vida. Então, hoje em dia já existe uma especialidade que chama medicina de estilo de vida. O que seria isso? Seria ter uma vida saudável. Atividade física é fundamental tanto para o corpo quanto para a mente. Liberam-se substâncias no exercício que evitam demência, Alzheimer e tudo mais depois da 6ª, 7ª, 8ª década. Então, está se fazendo uma poupança. Evita-se processos inflamatórios. Muitas vezes, se você não faz um exagero de atividade além da sua capacidade. Então, é preciso ter uma orientação antes de iniciar uma atividade, dependendo da idade, procurar um cardiologista, um bom clínico geral, avaliar seu coração, sua capacidade pulmonar, ver que tipo de exercício é melhor para você, alimentação saudável, aquela história que parece jargão, mas é verdade, descascar mais e abrir menos pacotinho, eliminar, se possível, ou diminuir muito processados e ultraprocessados, ter momentos de se alimentar com tranquilidade. Você fala, mas eu só tenho 5 minutos. Você não pode ter 5 minutos para se alimentar todo dia. Você não deve se alimentar em pé, com estresse. Você deve sentar, ter um horário para isso, mesmo que você tenha que levantar 10 minutos mais cedo. É importante ter uma atividade, um desenvolvimento da espiritualidade que independe de você ser religioso ou não, mas de gratidão ao mundo, ao universo, ser colaborativo, você encontrar satisfação em pequenas coisas. A gente sempre precisa ter sonhos pequenos, médios e grandes. A gente não pode falar que a nossa felicidade vai ser só o dia que a gente atingir, o dia que eu subir no Himalaia, no Everest, o dia que eu for milionário, o dia... Não, você tem que ter coisas diárias que te deem satisfação, se alimentar bem, fazer uma higiene mental, tentar resolver estresses, porque a gente precisa do bom estresse para ter motivação. Mas o estresse crônico e persistente vai te inflamar. A inflamação crônica, aquela que dura mais de um mês, não é recuperação de uma cirurgia, não é recuperação de alguma perda, de um luto, ele vai mudar seu sistema de defesa. Ele vai aumentar produtos químicos inflamatórios. Tem uma tal de interleucina 6 que aumenta, outras substâncias que vão facilitar você desenvolver processo autoimune, processo reumático, algumas vezes algumas doenças neoplásicas, muitas vezes processos mentais, então Alzheimer, às vezes síndromes metabólicas, disfunções, você sobrecarrega seu fígado, ele não trabalha mais, que é o grande, então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então, tá bom. Como a mulher deve fazer sua prevenção? Então, vai depender da faixa etária dessa mulher. Então, se ela tem algum distúrbio, disfunção na infância, que não é comum, vamos dizer aí antes da primeira menstruação, corrimento vaginal de repetição, infecção urinária, tudo isso, ela deve procurar já a mãe encaminhar essa criança para ser avaliada. Isso aí é uma coisa mais rara. Se na primeira menstruação, logo de início, desde a primeira, essa garota começa a ter cólicas menstruais muito importantes, você deve começar a ver se não tem fatores aí envolvidos para uma futura endometriose. Por quê? Porque teoricamente ou na prática, as cólicas, elas podem ocorrer depois que o eixo
da parte central com o ovário estão bem estabelecidos e que essa adolescente começa a ovular. As primeiras menstruações não são ovulatórias, não tem progesterona. Então, não é esperado que ela tenha cólicas muito fortes. Algumas vezes, essas meninas podem ter sangramentos mais importantes, porque daí falta aquela progesterona que dá um equilíbrio, mas já deve procurar. Muitas vezes, entre a primeira menstruação e uma próxima, você pode ter um intervalo de meses. Mas, se você vê que esse ciclo está totalmente irregular após o primeiro ano, tem cólica, já deve ir no médico. Pessoas que estão pensando em engravidar têm que fazer um check-up reprodutivo, avaliar se está tudo ok com um casal. O ideal é que se faça isso mais ou menos 1 ano antes de pensar em engravidar, porque tem preparos para que esse produto, que é o filho, seja o melhor possível. É a mesma coisa quando a gente vai selecionar frutas e tudo mais. Então, você produzir o melhor óvulo, o seu companheiro o melhor espermatozoide, para você ter o melhor possível de saúde, de tudo mais. Então, existem preparos, inclusive para prevenção de autismo, que hoje a gente sabe que aumentou o diagnóstico também, mas aumentou muito. Em 85 era 1 para cada 10 mil partos, 20 mil partos. Hoje, nos Estados Unidos, está chegando perto de 1 para 70, e acham que em 2050 a projeção é meio a meio para alguma coisa de espectro. Depois dependendo da situação, 35, 40, 45 anos, começa a ter uma modificação do ovário. Então, algumas mulheres já começam a apresentar alguns sintomas, quer seja de fluxo, quer seja de intervalo intermenstrual, aí elas já precisam ser acompanhadas. Então, precisa-se avaliar cuidados, check-ups. Lógico que aqueles exames de imagem você vai fazer uma vez por ano, depois dos 40, 45 anos, vai depender da situação, e a partir daí eu concordo, o ideal seria uma avaliação a cada 6 meses, pensando em promoção de saúde, porque a pessoa não devia ir no médico só para tratar doença. Então, a gente tem que ver antes da doença se manifestar. Falar, olha, você tem tendência de ter algum processo XY. Hoje em dia, existem exames que já detectam, alguns até um pouquinho ainda, não é exagerado, mas às vezes você pega um painel para ver distúrbio metabólico, você vê tanta coisa naquele exame que é difícil, às vezes, você orientar. Mas para coisas mestras, vale muito a pena você ver. Para algumas disfunções genéticas, se alguém da família teve um processo que você vai ter que orientar, por exemplo, alguém teve um câncer de mama do lado materno, que é o materno que importa, o paterno aí não, e viu que tinha aquele gene BRCA1, BRCA2. Aquela filha, aquela neta, vai ter que começar a fazer a prevenção 10 anos antes do que a idade que a mãe teve. Então, existem vários indicadores, mas pensando em promover saúde. E, de preferência, se a paciente conseguir, um médico que a veja como um ser humano e não como só uma... Tem momentos que você precisa ir para o super especialista, mas no geral, no check-up, no diagnóstico e promoção de saúde, alguém que entenda do seu metabolismo, da sua pessoa, do seu emocional e correlacione tudo isso. Entendi. Qual a maior incidência de câncer de ovário ou de mama? Então, os dois são importantes, mas o câncer de mama é 10 vezes mais incidente que o de ovário. Se a gente for ver para cada 100 mil mulheres,
Sim. 42 a 62, vai depender da região. Se a gente estiver falando em Brasil, a gente está falando em muitos Brasis, né? Região sul, sudeste é bem diferente do norte e nordeste, mas varia de 43 a 62 mulheres para cada 100 mil. O de ovário, 6 mulheres para cada 100 mil. Então, o de mama é muito mais prevalente, incide em mais pessoas. Mas o de mama, de modo geral, se, apesar de haver uma grande demonização atual para a mamografia e fala, não, só o autoexame resolve, infelizmente, olha que eu faço medicina integrativa, eu faço homeopatia, eu tento faço medicina alopática sempre que necessário, mas palpação, autoexame das mamas, ótimo, tem que fazer para conhecimento do corpo, você olhar alguma coisa, é raro, mas existem algumas tumorações que aparecem mais rapidamente, mas 90% delas, quando você tem um nódulo de 2 centímetros, 1,5, esse câncer já podia ter sido diagnosticado 10 a 8 anos antes, com exame mamográfico. Então, palpação, autoexame não substitui mamografia depois de 40, 45 anos. Não substitui. Fala, mas eu estou tomando muita radiação. 20 mamografias equivalem a um raio-x de tórax. Então, é um raio-x mais tranquilo. O INCA, que faz as estatísticas, aconselha a cada 2 anos que se faça, até pelo menos 70 anos, mas os mastologistas aconselham que se faça anualmente até 75 ou mais. O de ovário, então você consegue ver antes dele virar nódulo. E você consegue, quando você diagnostica o câncer de mama antes de virar nódulo, ele é 100% curável. Quando ele está virando nódulo, 95, 98, às vezes 90, vai depender do tamanho. Quando o nódulo é maior que 4, 5 centímetros, 40% dos casos ainda tem cura. Então, você sempre tem que procurar o tratamento. O problema do ovário é que ele é o mais silencioso. Então, se aquela mulher, na época perto da menopausa para diante, não fizer uma ultrassonografia transvaginal, que é de abdômen, não adianta, todo ano ou cada 2 anos, quando tiver o câncer de ovário dando sintoma, ele vai estar grande, vai estar invasivo, e daí o resultado é muito ruim. Então, ele não existe um rastreamento para ovário, a não ser que seja o exame de imagem, a não ser que você tenha tido alguém da família e tem o gene que é o mesmo da mama, BRCA1 e 2, quando genético, e que você faça um exame preventivo. Então, a gente entra naquele problema. Às vezes, o seguro-saúde não quer que você faça tanto exame. Mas é importante você fazer os exames de imagem. Não tem muito jeito. Quem quer ter uma prevenção importante, mesmo assim, uma coisa ou outra pode escapar, tem que fazer a prevenção do câncer de ovário. A hipertensão arterial é também uma preocupação da ginecologista? Enorme, enorme. Porque o que ocorre é que a mulher, enquanto está menstruando, não entrou na menopausa, ela tem o nível de estrogênio dela ok. O estrogênio, ele é o mocinho e às vezes ele pode ser o bandido ao mesmo tempo. Sem nada de estrogênio, a situação é difícil. Existem situações em que não pode haver, você vai ter que correr atrás de alternativas. Existem. Mas muito estrogênio, sem chegar um adulto na sala e falar, agora espera um pouquinho, que é a progesterona que faz isso para a parte uterina, muitas vezes, ele pode ir estimulando células ou situações ali que determinam
uma tendência mais adiante de você desenvolver miomas, endometriose, lesões benignas de mama algumas vezes, algumas neoplásicas. Então, a gente precisa, enquanto a mulher tem estrogênio, ela está protegida de uma certa forma, ela tem menos infarto, menos hipertensão do que os homens. Depois que a mulher entra na menopausa, se ela não faz um acompanhamento, se ela tem indicação de fazer, não tem contraindicação de fazer reposição hormonal, isso ajuda. Se ela tem, existem outras maneiras, mas ela passa a ter o mesmo risco que os homens e com o passar do tempo mais. Então ela vai ter mais chance de ter hipertensão arterial, de ter infarto e de desenvolver AVC. Então é muito importante avaliar a hipertensão arterial. Disfunções metabólicas favorecem o desenvolvimento de hipertensão arterial. O que são síndromes metabólicas? Diabetes, resistência à insulina, elas andam junto, podem ter relação com disfunções de tireoide, estresse. Quem não tem estresse hoje em dia, que vai alterar a produção de cortisol muito alto, desencadeia processos que vão causar inflamação, vão favorecer disfunções metabólicas, fica um círculo vicioso. E essas podem causar mais chance de desencadear doença autoimune, se você tem tendência a alguma neoplasia, processos de Alzheimer, etc., de demência e tudo mais. Tudo bem. E me diga uma coisa, doutora, o Papa Nicolau ainda é considerado exame importante. Qual a periodicidade que deve ser feito? Anual. Ele é um exame, se a gente for pensar, perto dos exames tão tecnológicos de hoje, ele é um exame barato, do ponto de vista de custo, extremamente eficiente. Tanto é que a gente fala exame preventivo. O ideal é que ele seja feito uma vez por ano, se está tudo normal. Depois de 3 exames consecutivamente normais, você até pode fazer cada 2 anos, dependendo da faixa etária. Ele estando alterado, às vezes você tem que repetir esse exame em 6 meses. Então, existem algumas situações de processos que você desconfia, que hoje você tem como diagnosticar também da presença de alguma coisa viral, algum processo viral, como, por exemplo, o HPV, ele dá alguns sinais, porque nem sempre ele aparece uma lesão típica, às vezes ele é silencioso também. Então, você vai achar alterações celulares de significado indeterminado, que a gente chama de ASCEUS. Aí você vai ver esse exame, vai avaliar, vai saber se essa paciente tem uma epidemiologia que possa ocorrer a patologia. Ele é uma das causas importantes do desenvolvimento de câncer de colo no futuro. Então, é um exame muito importante ainda e deve ser feito. A senhora falou em HPV, para esclarecer o público leigo que não entende Papiloma. muito. Tá, o que é? O HPV é um processo viral, é o papilomavírus. Existem, é como se fossem famílias, mais de 200 tipos descritos. Até classicamente, uns anos atrás, a gente, em vez de dar sobrenome Silva, Paceta, que nem o meu, eles têm números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai. A gente tinha o 16 e o 18, que a gente sabia e sabe que ainda hoje são implicados quando estão cronicamente ali por muito tempo e não são tratados, em levar o câncer de colo uterino em situações de predisposição. Hoje em dia, a gente sabe que essa família cresceu, então a gente tem quase que uns 10 tipos desses 200 que são mais agressivos. Tem os tipos intermediários e a maioria deles
são de baixa virulência. Então, eles nem são muito problemáticos, você não liga. Quando você vê alguma alteração, os laboratórios mais diferenciados, eles já falam por grupos, olha, essa alteração provavelmente pode ser o número 16, 18, 54, 66, outros aí que podem ser mais agressivos ou pode ser de baixo grau, você não liga. Na vida de uma mulher, em algum momento, 75% delas entram em contato com papilomavírus. A maioria das vezes, o próprio organismo, a imunidade do organismo dá conta, mas se ele persiste, tem que tratar. E o Papa Nicolau é um método de diagnóstico muito bom. Ok. Também. Qual a importância do autoexame das mamas? Quando deve ser feito e por quê? Então, a gente já falou, existem maneiras, mas o local mais fácil é no banho, porque você está ali com sabonete, é mais a pele escorrega mais para conhecer, e ele deve ser feito em mulheres que menstruam nesse período até o dia que menstruou é dia 1, até o 10º dia no máximo, se ela tem um ciclo de 28, 30 dias. Se ela tem um ciclo mais curto, 22, 23 dias, tem que ser feito na primeira semana, porque é quando a mama está com menos tensão, os alvéolos estão mais ali quietinhos. Então, apareceu e você sempre vai ter impressão, a hora que você vai tendo uma experiência, que você está mexendo num saquinho de arroz, a hora que você está mexendo nos alvéolos. A hora que você vê alguma coisa maior que um arroz arbóreo, gordinho, mas pode ser um cisto, muitas vezes é um cisto que tem líquido dentro, não é tumor, ele é regular, tal, mas aí você deve, e se é incomoda, você deve procurar o seu ginecologista. Mas só para prevenir câncer de mama, falar assim, eu não faço uma mamografia, tenho 45 anos, faço autoexame, não é eficaz. Você vai diagnosticar se o seu destino, o seu estilo de vida levar a um câncer de mama, ele no estágio mais avançado. Você poderia, com um exame de imagem, ter visto isso há 10 anos. As pessoas falam também, a termografia substitui a mamografia. Não substitui ainda. Existem vários estudos feitos na Itália, em Milão, no Instituto del Tumore. Para algumas pessoas que têm muito expertise para fazer o exame, pode ser que fique parecido. Mas daí como você vai pegar a experiência de uma pessoa e vai fazer uma política de saúde pública onde não existem pessoas com esse expertise. Você fala, eu vou fazer ressonância, que é mais tranquilo. Não é, ressonância é um exame bem chato, eu já fiz e prefiro umas 10 mamografias do que uma ressonância com uma pessoa bem habilitada, que você fale, olha, um funcionário, olha, por favor, tenho minha mama sensível. A ressonância é um exame mais demorado, que você fica numa posição que não é tão agradável assim e que demora e faz muito barulho. A mamografia é mais rápido. Então, a nível de rastreamento, nada como a mamografia, mas é válido fazer o exame, autoconhecimento. De repente, você não fez e achou, antes achar um nódulo de 2 do que achar um nódulo de 6, né? Então, vale fazer. A senhora falou aí que o ideal é fazer esse teste no período da menstruação. Da menstruação até o 10º dia. O dia que veio até o 10º. E as mulheres que têm DIU, como é que isso fica? Elas podem fazer, que não menstruam, elas podem fazer em qualquer época. Tem o que usa DIU hormonal. Podem fazer em qualquer época, porque daí elas não vão ter esse estímulo. Ou de vez em quando, quem usa DIU medicado, hormonal, tem uma época que a mama pode ficar mais sensível. Não faz nessa época, dê uma olhada, tá na dúvida, faz numa outra época que não está dolorida. Mama dolorida, persistente, vai no ginecologista para dar uma olhada. Tá bom. A mulher com silicone tem maior probabilidade de ter câncer de mama?
Nesse caso, a mamografia funciona? Existe alguma preocupação com esse silicone? Então, hoje em dia, existe uma grande tendência de mulheres estarem fazendo explantes de silicone. Por quê? Porque existe aí é uma corrente ainda que fala que o silicone ali, embora o externo tenha uma diferença, que tem alguns que são texturizados e alguns lisos. De modo geral, para o câncer de mama normal, não tem uma maior incidência. Existe um tipo de linfoma que dá na mama, que está associado à prótese com textura, que é raríssimo. É raríssimo, é mais fácil você ganhar 2 vezes na cena, mas ele está relacionado, sim, com a prótese de silicone texturizada. Tem trabalhos que mostram que sim, mas é muito raro. O que a gente diria? Que não, de modo geral, mas existe esse, porque daí tem gente que levanta um trabalho e vai falar para você, você precisa fazer uma mamografia mais cuidadosa. Então, a pessoa que tem prótese, ela tem que fazer uma manobra que a técnica afasta um pouco a prótese e faz a mamografia, que é a manobra de Ecknude. Isso pode ser um pouco desconfortável. Dependendo da situação, existe a possibilidade da prótese virar quando faz a manobra, mas é muito raro. Eu vi um caso no meu consultório até hoje, e que só um caso. É muito raro e tem muita mulher com silicone. É diferente de alguns estudos que mostram que algumas pessoas que têm tendência a ter um processo de doença autoimune têm maior possibilidade se ela tiver com alguma prótese. Então, se a pessoa virar e falar, eu tenho uma doença autoimune, vou colocar uma prótese de mama, ela precisa pensar nisso. Mas o diagnóstico pode ser feito, a maioria dos cânceres de mama não, exceto esse raríssimo, e é isso. Tá bom. Qual a incidência de infecção urinária na mulher? O que costumeiramente provoca essa infecção? Tá. Estima-se que mais da metade das mulheres ao longo da vida vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária. A mulher tem uma tendência maior de ter infecção urinária do que o homem, porque a uretra é mais curta. A uretra tem, basicamente, contando a porção funcional ou não, ela tem uns 4 centímetros, 3,5 centímetros. E a entrada da uretra fica logo acima, como se fosse um relógio ao meio-dia, em função da região vaginal. Da região vaginal para a região anal, a gente tem o períneo. Então, você tem uma distância que pode variar, dependendo da situação, de 1 a 4 centímetros, mas é uma região próxima também. Então, muitas vezes, a pessoa, em momentos de diarreia, num momento de que está com mais secreção vaginal, a secreção pode escorregar para porção posterior e você ter uma contaminação de meio intestinal. Então, existe uma flora, existem vários micro-organismos que vivem na nossa pele, que vivem na nossa boca, mucosas, que vivem no nosso intestino. Quando o intestino está saudável, a gente tem uma situação de eubiose. Quando ele está com elementos não muito saudáveis, a gente tem disbiose e tem um aumento de agentes que possam causar infecção. Então, muitas vezes, se você tem uma disfunção intestinal ali, você tem um meio vaginal que é próprio, mas pode haver contaminação, às vezes na relação sexual, às vezes em higiene, a maneira que a pessoa se faz a higiene. Teoricamente, aquele velho fezes limpa para trás, urina limpa para frente, para não ter contaminação, mas a maioria das vezes é contaminação com um patógeno, muitas vezes de origem intestinal, que é a Escherichia coli, é a bactéria que 80% das vezes está envolvida
nesses processos. Existem algumas pessoas, porque a gente tem as defesas, tanto de líquidos do corpo, né? E a gente tem as defesas que funcionam dentro da célula. Então, algumas pessoas têm alguma diminuição de imunoglobulinas, podem ter mais infecção, época que a pessoa está tendo mais atividade sexual também, o início da vida sexual. A gente sabe que a pessoa que teve a mulher que teve uma infecção urinária, 1/4 delas podem se tornar 20, 25% pode ter uma outra. Dessas que começam a ter infecção de repetição, que a gente vai falar recorrente, aí entra um outro capítulo, que daí a gente precisa ver ver se não está com alguma infecção vaginal, que está favorecendo aquela bactéria a ficar naquele meio e ascender, ela está ali na vagina de reservatório, ela vai e entra na bexiga. Algumas bactérias, principalmente as que a gente chama gram-negativas, que é a Escherichia coli, elas conseguem aderir na mucosa através de mecanismos que a gente vai chamar de biofilme ou pili. E, às vezes, mesmo quando elas são eliminadas, é como se fosse aquela partezinha ali, o preguinho do alpinista que já subiu, ela facilita que uma outra se instale mais facilmente. Então, às vezes, não basta tratar a infecção, você precisa eliminar aquele biofilme que estava lá para a pessoa não ficar tendo infecção recorrente. Tá. A senhora falou 2 nomes, eubiose e disbiose. O povo precisa saber o que é isso. Eubiose é quando os moradores do seu intestino, o intestino tem uma diversidade muito grande de bactérias. Tem muitas que são essenciais. Então, se a gente pensar, a gente sabe hoje que muitos tipos de depressão têm a ver com moradores do intestino que não... Compulsão alimentar, às vezes, também tem a ver. Obesidade, muitas vezes, tem a ver. Produção de uma substância que chama serotonina, que te deixa mais tranquilo, menos deprimido, também começa ali no intestino. Vitamina D, a metabolização dela ocorre no intestino. Então, o pessoal fala, intestino é segundo cérebro, tá ali do lado. Então, eubiose é quando você tem aquelas bactérias que ajudam o processo metabólico de saúde, e você tem poucas que atrapalham. Disbiose é quando aquela população é invadida por bactérias que vão causar disfunção, inflamação, elas vão deixar a trama do intestino, que era fechadinho, mais aberto, como se fosse um tricô mais aberto. Então, vaza nutrientes que precisariam ficar e vazam também toxinas para o organismo. Então, você tem o que é a permeabilidade intestinal aumentada, o leaky gut, que a gente chama, que vê leaky gut. Então, você, por exemplo, a gente sabe que tem 2 tipos que ficam no balanço, que o pessoal chama de firmicutes e bacteroidetes. Dependendo do balanço entre as duas, você vai tender a ter mais obesidade, mais inflamação. Então, é muito importante para o organismo geral você ter uma eubiose, um estado de equilíbrio com boas bactérias. O que você come, geralmente processados, ultraprocessados, excesso de açúcar, de carboidrato, alimentam aquelas mau caráteres. Quando você está comendo fibra, se alimentando de vegetais, de alimentos grãos, se você puder, desde que deixe eles de molho bonitinho para tirar os processos ruins, você vai estar alimentando os bons. Então, é importante fazer um check-up dessa parte intestinal. Hoje tem exames que sequenciam geneticamente para saber quem mora no seu bairro de intestino, quem mora na sua vagina, até para a urina você tem. Tem para a boca, tem para a pele. Muito interessante. Tudo bem.
Por que ocorrem as infecções urinárias de repetição? Então, elas ocorrem por uma associação de coisas. Biofilmes da bactéria que ficou ali. Manutenção de uma disbiose intestinal que sempre vai acabar contaminando. É que nem se você deixou cair uma gota de água. Você encosta um guardanapo, não vai fazer aquele efeito daquela gota subir e ser absorvida? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho higiene e tal, e tem mesmo, mas às vezes você tem um pouquinho mais de secreção, ela vai ali por capilaridade perto da região perianal e tem bactérias que estão ali, então elas vão para a vagina, ficam lá. Essas aí ascendem para o trato urinário. Trato urinário inflamado, a mucosa também está como se fosse uma afta, é muito parecido por dentro da boca, fica com áreas feridas sem integridade, a bactéria ali desenvolve mais fácil. Então, a gente precisa ver esse processo inflamatório, precisa avaliar se existe biofilme. Se a pessoa começa a ter infecção de repetição, não adianta tratar e não fazer prevenção por um tempo, até aquela mucosa ficar boa. Então, tem várias medidas e existem tipo de vacinas que você vai dar para a pessoa, que são pedacinhos da cápsula da bactéria mais frequente, para o organismo responder mais rapidamente. Existem substâncias que você pode colocar na bexiga, em alguns casos selecionados, que vão ajudar essa camada que faz a proteção se refazer. Entendi. O uso do chuveirinho é importante, então? Externamente. Internamente, não, porque ele pode remover mecanicamente as ruins, mas as boas também. Mas externamente, sim. Sim. Usar um sabonete mais neutro possível, nada que tenha perfume, nada que vá arder, se possível, água morninha. Secou, passar um secador frio ou morno para aquela região não ficar úmida externamente, principalmente se tiver tendência a ter infecção por fungos, candidíase, vaginal e outros agentes. Urinar depois da relação sexual. Antigamente a gente achava que a urina era estéril de quem não estava com infecção, não é. Ela tem uma flora também, mas com uma baixa diversidade, mas também tem. A gente tem agente em todo lugar. É grande a incidência de infecção por fungos? Não. Urinária? Urinária não, mas ela ocorre. Quando você começa a ter infecção por repetição, ou pacientes que têm diabetes, ou pacientes imunodeprimidos, pacientes que estão pós ou durante quimioterapia, sim, que tem na boca, às vezes tem no esôfago, tem no trato gastrointestinal, então daí sim, disfunções metabólicas, na menopausa aumenta a chance. Entendi. Como melhorar o sistema imunológico da mulher? Primeira coisa, estilo de vida. Atividade física melhora, mas não é aquela atividade física extenuante. É uma para que você tenha saúde, movimentar, etc., porque liberam substâncias que vão ajudar. Consegue modular o cortisol que é produzido pelas adrenais, que são duas glândulas que antes a gente achava que ficava em cima do rim, mas elas podem ficar ao redor. Sem cortisol, você não é nada, você não sai da cama. Com muito cortisol, você bloqueia o seu sistema imune, aquelas células killer, que é células matadoras, mas elas são matadoras de doença, elas não funcionam bem. Então, você fazer uma atividade física que te regular, alguma coisa que te dê prazer, você ter alguma técnica de controle de estresse, que pode ser respiração, pode ser yoga, pode ser orar para quem tem fé,
ter gratidão antes de dormir, pensar no que aconteceu de bom, pensar no ruim, mas pensar, sabe, no bom também, mas aconteceu isso, isso, isso. Acordar e falar, puxa, que bom, estou aqui mais um dia, vou tentar fazer meu melhor, ter sentimento de gratidão. Isso aumenta muito a imunidade. Além disso, existem alguns suplementos, por exemplo, zinco, selênio, é sabido que numa dose, ok, aumenta a imunidade. A gente sabe que existem, não é discriminado, mas as vitaminas do complexo B, elas são importantes para o sistema mitocondrial funcionar bem. Se a gente pegasse uma célula, que a gente tem zilhões de células no corpo, e falasse a célula é uma pessoa, quem seria a mitocôndria? O pulmão. Então, para uma célula funcionar, a gente funcionar bem, a gente precisa ter oxigênio, precisa ter ar. A célula, para funcionar bem, precisa ter o sistema mitocondrial funcionando bem. Então, B12 metilada, B6 metilada, as Bs metiladas, senão vai sobrecarregar o fígado e daí dá ruim. Elas ajudam o sistema mitocondrial a funcionar bem. Então, isto já vai ajudar todo o organismo a funcionar melhor. A senhora falou B12, B6, o quê? Metilada. O que é então, isso? Então, é assim, existem várias substâncias que a gente usa e algumas que são produzidas, que o fígado tem que transformar numa forma que seja bem absorvida ou que funcione. Então, é como se fosse pré-substâncias boas. Você toma cobalamina, que é vitamina B12. O fígado vai lá e põe um radical metil. Então, ele precisa metilar para ser absorvida, para ela ter função. A B6 a mesma coisa, ele vai ter que metilar. Então, se você toma um complexo B qualquer, é melhor que não usar nada, mas você vai dar trabalho para o fígado. O fígado que vai fazer o filtro daquele seu colesterol, né? Você está com colesterol ruim. Você dá mais trabalho para o fígado, então é interessante você utilizar alguma coisa que já seja aproveitado e que o fígado não tenha que trabalhar. Metilcobalamina. Metilcobalamina ou cianocobalamina. A B6 é 5-piridoxalfosfato, que é o metilado. Então, os minerais, no mínimo, quelados, porque você já vai estar numa forma que o fígado vai falar, vai fazer o que você tem que fazer e vai poupar ele, né? Porque tem muita gente que já tem gordura no fígado, que você já vê que tem placa, você já sabe que já tem síndrome metabólica, já tem resistência à insulina. Daí você vai tentar poupar aquele fígado para ele trabalhar no que precisa e não dar mais, aumentar a fila dele. É isso, basicamente. Legal. O que é um mioma? Quando deve ser retirado? Seria quando há sangramento, por acaso? A principal indicação seria nos sangramentos com difícil controle. O mioma é um nódulo sólido, como se fosse uma azeitona sem o caroço, que ele é formado de músculo liso, um aglomerado e um tecido que a gente chama de conjuntivo que dá suporte. Ele, para crescer, a maioria depende, ele tem receptor só para estrogênio. Então, às vezes, existe uma tendência de ter. Então, minha mãe teve muito mioma, pode ser que eu venha a ter uma tendência maior de ter mioma. O estrogênio desgovernado, ou quando fica muito tempo o estímulo dele, pode ser uma chave para o desencadear de miomas. Existem pessoas que tendem a desenvolver um mioma ou dois, que é uma coisa, e às vezes ele começa a crescer, para ali, fica, sabe, meio, não aumenta muito, tá ali, e você
dependendo da idade da pessoa, status reprodutivo, você não faz nada, você fica olhando ele, acompanhando e tudo bem. Existem pessoas que têm miomatose uterina, são mais de 3 ou 4 nódulos, e daí quando você vê que ele já nasce múltiplo, você vai ter que ficar seguindo melhor, porque às vezes outros vão aparecer. Quando eles começam a crescer, o paciente começa a ter dor, que é menos frequente, ou sangramentos importantes, anemia, você muitas vezes tem que tratar. Pacientes, às vezes você pode tirar o nódulo ou os nódulos, que chamam miomectomia. Existe a possibilidade hoje de embolizar esses nódulos, você, do mesmo jeito que você faz um cateterismo, chega lá na artéria uterina e injeta uma substância que vai parar de nutrir aquele nódulo de mioma. Ele precisa ter um tamanho, não pode ser pequenininho e não pode ter um monte, porque você não pode fazer isso para um monte, mas você tem 1 ou 2 nódulos um pouco maior. Muitas vezes, para quem já teve filhos, porque a embolização funciona muito bem, ela é muito raro que você tenha um sofrimento uterino, mas pode ocorrer. Então, para quem ainda não teve filhos, às vezes é melhor você pensar na miomectomia, a embolização, ou estudar bem o caso, a vasculatura. Existem medicações que temporariamente trazem uma diminuição, uma definição do nódulo, mas são temporários para algumas situações. Mas a principal indicação é aumento, crescimento e sangramento que você não consegue controlar bem. Quando eles são menores que 3, 4 centímetros, e não são muitos, eventualmente DIU medicado, dá uma controlada, dependendo da situação. Por exemplo, você quer engravidar, até 12 semanas, 10% das gestações podem terminar em um abortamento. Por N razões, o óvulo estava meio vencido ali, mas fecundou, espermatozoide a mesma coisa, tem alguma coisa genética que a natureza já cuidou. Então tem a história, às vezes o pessoal fala, não conta ainda no começo, que não sabe se vai ou não vai. Quando você tem um mioma, vamos dizer, não um miominha muito pequenininho, de 1 centímetro não vai fazer diferença, mas 3 centímetros, pode aumentar essa incidência para 40%, às vezes. Se ele cresce durante a gravidez, muitas vezes pode desencadear trabalho de parto prematuro. Então, cada mioma é um mioma, mas a principal causa é essa. Ah, tá bom. Qual a importância da reposição hormonal nas mulheres menopausadas? Para as mulheres que podem fazer, não tem contraindicação, é muito importante. Por quê? Porque é perceptível que a falta de estrogênio vai causar algumas alterações desagradáveis. Existem os famosos calores, que chamam fogachos, aqueles. Não são todas as mulheres que têm, mas as que têm queixam-se muito. É muito desagradável, é socialmente, às vezes, muito chato e atrapalha o sono. É importante ter pelo menos 6 horas de sono, um sono reparador, para algumas pessoas 8. Aumenta a incidência de osteopenia, diminuição da massa óssea e futuramente osteoporose. Cabelo fica mais seco, pele fica mais seca, diminui a produção de colágeno, diminui a lubrificação vaginal, a mucosa fica mais fina e você pode passar a ter dor na relação sexual. O trato vaginal e urinário são embriologicamente parecidos, têm a mesma origem. A mucosa da bexiga também fica mais fina, da uretra, e você tem chance de ter mais infecção urinária, fica mais fácil para bactéria, porque diminui a mucosa vaginal, você para de ter alimento, que é um açúcar, o glicogênio, para as bactérias boas. Os lactobacilos, eles vão embora e daí ficam bactérias não tão protetivas. A pessoa pode ter disfunção do sono, pode ter dor muscular, pode ter mais depressão,
ficar mais flácida, envelhecer mais rápido. Lógico que isso, uma lista no geral. E tem mulheres que passam pela fase do climatério, que pode durar 7 anos, entre você começar esse período de diminuição hormonal até a menopausa, que é quando você não menstruou por 1 ano. Depois disso é menopausa, nessa fase que você vê que os hormônios começam a diminuir. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas dão muito valor ao físico, a estar bem, etc. Existe uma pressão social e o bem-estar também. Então, você podendo fazer uma reposição, você vai ter vantagens. O contrário, as que não fazem porque não querem é uma opção. Atividade física ajuda a melhorar esses mal-estares? Ajuda. Alimentação balanceada ajuda a melhorar muitos desses mal-estares? Sim. Tem medicação que vai tratar a osteopenia para quem tem osteopenia? Sim. Mas, às vezes, você tem um agente que mexe em vários sistemas. Uma outra coisa errada é que as pessoas imaginam que a menopausa, porque os ovários pararam de produzir hormônio, é que causa tudo, mas nós temos várias pausas. A gente tem a tireoide, começa a funcionar mais lento, tireopausa, adrenopausa, cerebral também tem eletropausa. Então, são várias coisas que acontecem. Então, nesse momento, você pegar e só fazer a reposição de estrogênio e progesterona, se tem útero, estrogênio com um pouquinho de testosterona, que é importante, massa muscular diminui, é importante, mas os outros sistemas, se não forem vistos, se não tiver o médico olhar para olhar, vamos ver como está a sua tireoide? Tá, não está naquele valor, porque a gente tem um valor de referência e tem um valor ideal. O valor ideal é muito diferente do valor de referência. Tireoide, você pode ter sintoma de hipotiroidismo subclínico com TSH ainda aparecendo que no de referência está tudo bem. Se você não sabe disso, você não olha e fala, olha, tá faltando o seu TSH, seu motor está começando a andar na estrada em terceira. Ele não está pegando numa quinta, daqui a pouco ele não aguenta. E você não cuida da tireoide, não cuida da adrenal, não cuida da parte cerebral, você não cuida do pâncreas, como que está a sua liberação de insulina? Está com resistência, vamos tratar. Não vai resolver. Você vai continuar tendo problemas. E o grande problema é a santa da inflamação crônica que vai desencadear tudo. Então, é quase que um pensamento mágico achar que só o hormônio resolve. O hormônio ajuda muito quando é possível usar, mas tem outras coisas que você tem que atuar também. Tá bom. E quando a mulher não pode fazer a reposição hormonal, em que circunstância ela não pode? Ela não vai poder se ela tem uma insuficiência de fígado, por exemplo, uma doença hepática, tem algumas que não pode. Se ela tem alguma doença renal, está em diálise, muitas vezes você vai ter que pensar se ela pode fazer ou não, porque vai ter que corrigir o que você está utilizando. No caso de oncológico, de doenças hormônio dependentes, então antecedente de câncer de mama dela, ou mãe do lado materno, tias do lado materno, irmãs, até a avó, você tem que pensar se essa paciente tem ou não, se foi feita investigação, daí sim, do painel, se ela tem uma tendência ou não, e de ovário. Então, nesses casos, a gente não faz. Quando a gente não faz, o grande problema, principalmente com câncer de mama, que tem diminuído a incidência de idade. Hoje você tem muitas mulheres com menos de 30 anos que você diagnostica com câncer de mama. E daí muitas delas vão ter que usar uma medicação que vai impedir
muitas, não são todas, que ela tem o receptor ali, o imunohistoquímico daquela, o câncer dela é dependente de estrogênio ou de progesterona, você tem que dar um inibidor da tal de aromatase, não deixar ter conversão para estrogênio. Essa mulher com 30 anos vai está numa situação de menopausa, muitas vezes, daí ela não consegue ter vida sexual, que vai ter dor, a mucosa está fina, vai ter tudo que ela deveria ter depois dos 5, que ela poderia ter, não é? Que ter depois dos 50, 50 e poucos, com 30. Então, isso era muito difícil. Então, existe hoje em dia, e foi desenvolvido nos Estados Unidos, por exemplo, para esse grande problema que é as energias, radiofrequência, laser, que estimula as células de choque da mucosa que produzem colágeno. Então, você tem um efeito por um ano que a mucosa volta a ser como era. Então, isso já melhora a possibilidade dessa pessoa ter uma vida normal na pior. Se ela tem calores, tem como você atuar nos calores. E daí, se tem um pouco de perda de massa óssea, vai atuar aí. Atividade física, então pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas essa pessoa bem cuidada, ela vai parecer uma pessoa que é igual, vai ter o mesmo sintoma de bem-estar de uma pessoa que está fazendo reposição hormonal. Tá bom. Qual o risco da mulher que faz reposição hormonal ter um câncer e aquela que não faz? Então, como a gente já tinha falado, 5 a 10% dos casos são dependentes do hormônio. Então, se a gente pensar em 1.000 mulheres, 1 por 1.000, em média, vai ter um câncer hormonal. Se você não fizer reposição para nenhuma, você vai fazer 999 mulheres passarem uma época muito difícil, sem ajuda, com medo de um câncer que provavelmente nunca virá, para beneficiar uma. Então, isso tem que ser pensado. A mulher tem que saber isso. Então, o que ela vai fazer? Primeiro, quem faz reposição hormonal tem que fazer, no mínimo, um segmento anual. Muitas vezes, e no início, semestral, que ela vai ter que fazer exames, ela vai ter que observar. E se ela for desenvolver algum processo, esse diagnóstico vai ser precoce. Há uns anos atrás, décadas atrás, eles iam soltar esse painel e falar assim, quem tem o BRCA1 e 2 positivo, não faz reposição hormonal. Tá ok. Quem não tem, tá liberado. E também não é assim, porque quase que 90% dos outros cânceres não tem relação só com a parte hormonal. Então, muitas vezes, a pessoa que tinha o gene ficava esperando o dia que ela ia ter câncer, falava, agora meu destino está traçado. A que não tinha virava e falava, eu não tenho, não vou mais ficar fazendo exame, não vou ficar fazendo imagem. E daí essas que não tinham apresentaram mais incidência por descuido do que as que tinham. É uma corresponsabilidade. Se a pessoa virar e falar para você, não, é uma chance de 1 em 1.000, eu não uso. Ela vai se comportar, a gente vai tratar de uma maneira que ela fique bem, explicar, olha, a chance de você ter é baixa. Você está com tanto medo para pacientes selecionados, quer fazer o exame para ver, não é que você possa deixar isso de lado. As pacientes que não fazem e não fazem nada, podem passar por um período muito desagradável, com perda de massa óssea, perda de massa muscular, muitas vezes fratura óssea, porque as pessoas pensam que é a queda que causa a fratura, né, de fêmur. Muitas vezes a pessoa cai porque fraturou. Então, tem que ter massa muscular, tem que ter atividade física de pelo menos caminhar. Então, é tudo uma questão de bom senso. Aquela pessoa que é orientada ao longo dos anos, que sabe o que é uma vida saudável, que se cuida,
ela vai ter menos repercussão. Tá bom. Escuta, quais os efeitos negativos sentidos pela mulher que não faz reposição hormonal? Pode ter cabelo mais seco, queda de cabelo, unha fraca, pode ter ou não os calores, disfunção do sono, se ela tem tendência a desenvolver mais os blues, as tristezas, as depressões, mas quando você tem a depressão, não é só dar o hormônio que vai resolver, você precisa ver essa parte da eletropausa também e junto cuidar. Pode ter dor muscular, osteopenia, osteoporose, ressecamento vaginal, aumenta a incidência de infecção urinária, diminuição da libido, que muitas vezes a pessoa vira e fala, nossa, eu não estou me reconhecendo, eu não era assim. A pessoa se torna uma pessoa mais, sabe, e como mais triste, mais acuada, vai mudando. E se isso vai ocorrendo lentamente, a pessoa acha que isto é uma transformação dela, fisiológica. Só que às vezes a pessoa precisa falar, olha, peraí, eu nunca fui assim, será que é isso mesmo? E daí às vezes eu vejo isso, muitas mulheres falam, nossa, eu renasci. Né? O hormônio traz isso mais rápido quando é bem direcionado, mas existem outras maneiras, não significa que quem não possa esteja relegado a um limbo, não é assim. O que é endometriose e como tratar? Endometriose é a célula que reveste seu útero, que a gente chama de endométrio, que uma vez por mês, quando você menstrua, aquelas células desprendem e liquefazem na forma de menstruação. Dentro tem muitas células endometriais, e o que se desprendeu do corpo e que não tem mais autonomia, se eu cortar um pedaço do meu dedo, aquele dedinho que cortou a gente não é lagartixa que vai refazer, o dedo não vira um ser humano e a gente não forma um outro dedo, separou, não tem vasculatura, acabou. Algumas células do endométrio que desprenderam, vai virar menstruação, elas tem uma condição de se implantar numa outra região do corpo ou no próprio músculo do útero e funcionar não como uma célula que foi embora, uma célula morta, mas funcionar como se fosse uma semente. E daí elas vão desenvolver endométrio. E toda vez que você menstrua, o útero parece uma pera invertida para a vagina e tem as trompas que têm uma comunicação com a cavidade uterina. Então, você imagina você despejando um líquido de uma garrafa e você quer que aquela água saia mais, você aperta. O útero, quando quer eliminar aquele sangue que está acumulado, ele contrai. Quando ele contrai, uma parte vem para a vagina como mais sangue, uma parte reflui para a trompa e cai na cavidade abdominal. Hoje em dia a gente sabe que menstruação retrógrada, que é um pouquinho disso, toda mulher tem. Aquele sangue que cai lá na cavidade, ele deveria ser absorvido e ir embora, as células ali vão lá e filtram aquilo, os macrófagos vão lá e digerem. Algumas implantam e criam um sítio, um novo local de produção de endométrio. Pode ser no ovário, pode ser no peritônio, pode ser na bexiga. Às vezes, acredita-se, não se tem certeza, que essa célula pode entrar num vaso sanguíneo ali que está aberto, ou num linfático e parar em outro lugar. Isso é muito raro. Existe uma outra teoria que acha que a célula o que reveste por dentro o peritônio, as nossas estruturas, ela tem uma capacidade de se transformar numa célula parecida com endométrio quando algo da imunidade não está muito bem. E elas viram uma célula endometrial em alguns locais. Então, a gente sabe que isso vai causar dor, cria aquele endométrio
preso, que não tem aonde escoar, que ele está num outro local, as estruturas do seu corpo, intestino, às vezes trompa, vão lá para bloquear aquele processo inflamatório, cria uma grande inflamação, então pode cursar com dor por causa das aderências, com infertilidade, porque ela pode acometer trompas e fazerem as trompas, aquelas partes das fímbrias que vão lá e aspiram o óvulo, podem causar infertilidade, podem causar inflamação. Muitas vezes a pessoa que tem endometriose tem doença autoimune junto, existe uma associação, e o tratamento vai depender do diagnóstico, porque tem pessoas que têm um quadro clínico muito importante de cólica desde a primeira menstruação, de dor na menstruação, de dor na relação sexual, e tem outras que não tem nada, que você vai diagnosticar por acaso. Então, o tratamento é para quem você tem suspeita investigar. Ela pode pegar ligamentos que sustentam o útero e daí por isso às vezes dão dor à relação sexual. Então, elas podem formar nódulos, cistos cheios de coleção sanguínea, que às vezes você vê no ultrassom ou na ressonância. Então, se você vê um endometrioma, que é um nódulo maior que 1 centímetro, você deve fazer laparoscopia, retirar. Se você tem foquinhos, aí fica parecendo sagus, sabe? Em algumas áreas, você vai lá, cauteriza ou tira aquela área, você vai causar por um período, muitas vezes, um estado não muito estrogênico para o paciente. Então, às vezes, você vai dar um tipo de pílula que a paciente vai usar para controlar aquele estrogênio. Às vezes você vai dar uma medicação injetável que há muitos anos atrás dava por 1 ano, mas daí uma paciente jovem bloquear o estrogênio dela por 1 ano sem nenhum hormônio, ela pode ter osteoporose, pode precocemente, tudo. Então, essas medicações a gente dá por 1 ou 3 meses, no máximo, se tem um acometimento grande. A gente encaminha essas pacientes também que são muito estressadas, porque tem um perfil, geralmente, não quer dizer que todas, mas muitas mulheres que têm endometriose são muito perfeccionistas, muito autoexigentes consigo mesmas. Então, são pessoas inteligentes, mas que nunca acham que as coisas estão boas, sempre precisam da excelência, do mais, do mais. Então, dá um repouso nisso, fazer uma atividade física, fazer alguma coisa que a pessoa goste, que dependa dela, uma pintura, uma fotografia. Terapia também ajuda, no geral, porque é um trauma, e bem orientada, essas pacientes ficam bem. Tá. Agora, me diga uma coisa, endometriose dá em qualquer idade? Ela ocorre na idade reprodutiva, ela depende do estrogênio. Então, ela vai... É raro, depois da menopausa, você ter. Se você diagnostica, tem uma situação raríssima, que tem aquele foco que não foi visto, que ficou ali, que às vezes dá um despertar depois, mas é aquele tão raro como o câncer que dá o linfoma ali, que pensa que é por causa do silicone. Basicamente, na idade reprodutiva, enquanto tem estrogênio. Aí vai falar assim, e a paciente que faz reposição hormonal e que tinha endometriose. Ela não vai usar estrogênio sozinha. Então, ela vai usar uma combinação que a proteja para que ela não tenha esse problema. Muitas vezes, se essa endometriose não é tão intensa, a gravidez ajuda também. Tem um período que daí... A gente tem 3 tipos de estrogênio, tem o estriol, que é um estrogênio que predomina na gravidez, ele é mais rápido, tem uma meia-vida mais curta. Tem o estradiol, que é esse que leva mais tempo, que é entre a primeira menstruação e a última, que é esse que dá mais problema. E tem a estrona, que é um que predomina, mas ainda é produzido em menor quantidade. Depois, ele
tem a ver com, ele pode ser produzido em célula gordurosa, por alguns metabólitos, para quem pela adrenal um pouco, pelo ovário um pouco. Então, o que causa mais processo é o estradiol. Tá bom. O que é o ovário policístico? Como tratar e por que ele ocorre? Tá. Ovário policístico, a gente fala, a pessoa tem síndrome dos ovários policísticos. Toda vez que você vê que a pessoa tem algo que chama síndrome, quer dizer que ela tem um conjunto de sintomas e sinais que se aplicam a várias coisas. Por exemplo, febre. Febre você pode ter por infecção, por inflamação, por estresse, tem mais de 50 causas de febre. O ovário policístico relacionado com uma doença crônica não é qualquer cisto no ovário que é policístico. Antigamente, via 4, 5 cistos no ovário, virava e falava assim, tem síndrome do ovário policístico, já era aquela etiqueta aqui que a pessoa saía falando, eu tenho síndrome do ovário policístico. A pessoa que tem síndrome do ovário policístico, ela precisa apresentar um conjunto de sintomas. Ela precisa ter folículos maiores, cistos maiores, mais de 12 no ovário, que geralmente são mais na periferia, e isso causar um desbalanço entre os hormônios que essa mulher produz. Então, ela vai ter um privilégio de ter mais androgênios, que são hormônios mais masculinizantes que a mulher tem. Basicamente estrogênio, progesterona na segunda fase, e tem androgênios que são importantes, mas numa quantidade muito menor que dos homens. Por causa dessas formações, você vai ter mais androgênio circulante. Então, a pessoa vai ter mais tendência a ter acne, mais tendência a ter pele oleosa, mais tendência a aumentar pelos, isso típico, mais tendência a ter obesidade ou perder um pouco a cintura mais larga. Causas. Ela pode ser causada por resistência à insulina, por exemplo, síndrome metabólica, que daí vai favorecer a produção maior de androgênios. Essa é uma causa muito importante. Então, você vê que a mulher tem esse quadro ultrassonográfico, que ela começa a ter essa clínica. Você vai fazer um teste mais longo de tolerância, uma curva glicêmica com insulina, e vai ver se ela tem essa resistência. Então, às vezes a pessoa tem o ovário policístico, mas o que você vai dar para ela é uma medicação que controla a insulina. Você pode dar uma medicação antiandrogênica também, sob cuidados, você pode fazer isso muitas vezes. Você pode dar bloqueadores da produção hormonal, mas por um tempo muito curto. Você também pode dar associado, se você vê que junto com essa síndrome metabólica, o colesterol ruim está aumentado, o cortisol está aumentado, tudo isso, um cuidado nessa síndrome metabólica que ela vai melhorar. Basicamente isso. Qual a importância da tireoide para ginecologista? É fundamental. É fundamental. Então, é isso e a gente tem que ver os quadros subclínicos, esses que ainda o valor de referência está ok, mas não, você perdeu o valor ideal. Então, ideal é que TSH seja menor que 2,5. Perfeito, por volta de 1,5. Você vai ver no valor de referência, muitos laboratórios falam 4,5, acima de 5. Isso já pode estar causando sintomas que você vai ver que a pessoa está falando, porque daí mexe com a adrenal também, o paciente tem menos disposição, metabolismo fica mais lento. Outra coisa que é importante ressaltar é que a gente aprende que o hormônio tireoide, a tiroxina, que é o T4, que é importante. Mas o T4, quando
entra na célula, uma parcela importante para a célula funcionar precisa virar T3 e T3 livre. Então, é muito importante porque tem uma enzima que transforma o T4 em T3. Às vezes, essa enzima não está funcionando. Então, você está com o nível de T4 ok, T4 livre ok, e não tem a conversão para T3. E você funciona clinicamente como se tivesse hipotireoidismo. Então, é sempre importante avaliar T3 livre também, hoje em dia, quando a gente pensa no integrativo, quando a gente pensa em biorregulação, e pensar no que a enzima que transforma o T4 em T3 necessita. Então, precisa dos Bs, precisa de selênio, de zinco, precisa de iodo um pouco. É lógico que nas proporções, ok. Então, você precisa também ver esses minerais, como andam na vida da pessoa. Às vezes, você equilibra isso, a tireoide estava meio devagar, volta a funcionar. Ela regula também o ciclo menstrual, ela é importante numa fase, por exemplo, se uma mulher em hipotireoidismo pode não menstruar, ou passar a menstruar em intervalo muito longo. Com hipertireoidismo, ela pode começar a sangrar muito. Então, é muito importante. E a hora que você tem disfunção de tireoide, pode ali olhar que a adrenal também não está muito... Anda junto, sabe? Então, você não pode olhar só para uma coisa, você tem que olhar o todo. Entendi. A progesterona contida no DIU, Mirena, substitui a reposição de progesterona? Sim e não. Se você está pensando que quando você dá estrogênio sozinho para uma mulher que tem útero e não dá progesterona, aquele endométrio que vira menstruação, ele vai estar fazendo a festa. Eba, vai crescer, crescer, crescer. E não vai ter a fase de ficar maduro. Então, você pode ter o que a gente chama hiperplasia de endométrio, que a hiperplasia constante pode ser alguns tipos dela, 2 das várias que existe, pode ser precursor de câncer de endométrio. Então, a gente não fica estimulando o endométrio sem causar uma maturidade. Quem tem útero, ou tem que usar um progestágeno, uma progestina, uma progesterona, ou tem que estar com dilmirena. Então, o dilmirena localmente evita que esse endométrio fique hiperplásico. Tem lugares fora que é protocolo. A mulher não quer usar uma combinação hormonal, quer só usar estrogênio. Por causa do útero, coloca-se um dilmirena e não dá uma dose tão grande de estrogênio. Agora, para efeitos gerais, não substitui. Por um outro lado, precisa tomar muito cuidado com progesterona, porque as progestinas ou progestágenos são radicais que agem no receptor, são substâncias que agem no receptor, mas não são idênticas à progesterona natural. Então, algumas progestinas podem reter líquido. Algumas progestágenos podem causar um blues para quem tem tendência. A progesterona natural, ela não faz isso. Ela é mais diurética, ela deixa você mais up do que down, mais ali para cima do que para baixo. Então, precisa ter muito cuidado quando vai se trabalhar e escolher a combinação que você vai fazer, porque algumas não são interessantes. Mas nesse ponto do risco de você ter hiperplasia, o DIU funciona. A testosterona faz parte da reposição hormonal? Faz, sim, mas está existindo um grande exagero de uso de testosterona pelas mulheres. Então, tem aquele negócio de construir o corpo perfeito com muita testosterona. Isso dá muito problema. Então, oficialmente, a indicação de testosterona seria para mulheres que têm uma diminuição da libido ou do desejo sexual hipoativo. Mas a gente sabe que testosterona ela é importante
também um pouco para massa muscular, mas daí tem mulheres que estão usando uma dose de testosterona muito alta, que aumenta a massa muscular, mas deixa a voz mais grave, aumenta pelo, tem hipertrofia de clitóris, então, e voz mais grave, hipertrofia de clitóris são irreversíveis. O pelo ainda é. Então, está havendo um exagero no uso de testosterona. Um pouco é excelente. Na Inglaterra, por exemplo, ela é indicada no combo, no conjunto, mas não é as doses que às vezes você vê a paciente chegar e você pede a dosagem hormonal, você vê que existem mulheres que estão com nível de testosterona maior do que um homem em idade reprodutiva, daí é muito complicado. Nossa. Então precisa ter um equilíbrio. A testosterona ajuda muitas coisas, por exemplo, inclusive processo de não encurtamento do telômero, que são as pontinhas dos genes. A testosterona preserva. Os hormônios também, quando bem indicados, preservam. Mas mindfulness também preserva comprimento de telômero, não é a única maneira. É interessante que as pacientes conheçam também, e tem, por exemplo, gente que chega com um nível de implante, aqueles que o pessoal chama de chip da beleza, que você vê que é muito hormônio, e daí a pessoa fica agressiva, fica irritada, fica nervosa, e você vai ver um efeito da testosterona também. Ela é importante, mas precisa de bom senso e cuidado. Não, eu acho que tem muito exagero atualmente na quantidade. Não há nem indicação. Ok. Qual a importância da mulher tomar suplementos na menopausa? Quais são os mais indicados? Então, eu acho que é importante sempre, dependendo da situação, mas vamos aí. Ômega 3, de boa qualidade. Por quê? Porque ômega é um produto geralmente que é derivado aí do peixe, a maioria deles, e a gente tem que levar em conta que se o ômega está muito barato, então deve-se pensar que o peixe pode estar contaminado com mercúrio. Então você vai usar um suplemento que é importante para o cérebro, que também é uma estrutura gordurosa, que vai funcionar bem o metabolismo, mas você precisa ter produtos de qualidade. Às vezes você vê um preço que você fala, não dá para esse produto ter qualidade. Magnésio. Existem vários subtipos de magnésio, mas de modo geral, magnésio é muito importante para a imunidade, para manter o humor, para manter massa óssea. Então, magnésio, massa muscular, ele é muito importante. Zinco, selênio, muito importante. Para a mulher, aí eu vou falar uma coisa que é, mulher, cálcio é importante, mas o cálcio deve vir da alimentação, a não ser em casos muito selecionados. Suplemento de cálcio, a maioria não é uma boa ideia para a mulher, tá? Porque ele acaba facilitando a formação de cálculos, muitas vezes. É diferente do proveniente de alimento. Existem alguns de suplemento em alguma situação, mas mais na forma de citrato, não na forma de carbonato para todo mundo, então os suplementos variam bastante. Vitamina K2 é super importante para todo mundo que está tomando vitamina D. Geralmente 70% a 80% da população de metrópole tem deficiência de vitamina D, que é importante. Vitamina D é importante para tudo. E o ideal na menopausa é que ela seja entre 45 e 60 e não 30, como é o valor de referência. Só que você tem que tomar com a K2, porque a hora que você toma a vitamina D, a paratireoide vai liberar cálcio, que a intenção é que ele vá para o osso, entre outras coisas. Só que ele gosta de parede de vaso. Então, ele pode grudar naquela placa de gordura e calcificar, causar hipertensão arterial, ele pode causar cálculo renal, e quando você tá com a K2 junto, ele não faz essa rota anômala. Então, sempre que usar vitamina D de suplemento, uma dose
maior, vamos dizer aí que 10 mil, 15 mil unidades por semana, usar com K2 junto. As B, se possíveis, do complexo B metilados. Pacientes, existem alguns pacientes que precisam usar uma coisa que chama metilfolato. São pacientes que têm uma tendência maior à coagulação. É um derivado do ácido fólico que já está metilado para deixar o fígado ok. Então, também é importante. Existem outros, mas eu acho que esses são os mais básicos, que se der vitamina C, vitamina A, vitamina E também é importante estarem nos níveis ok, que são importantes como anti-inflamatórios, promotores de saúde visual e de pele, de mucosa. Eu acho que mais esses, mas cuidar muito da qualidade, porque a gente tem muita vitamina que você mais se intoxica usando do que se beneficia. Então, aí, às vezes, é melhor usar do alimento. Muito bom. Ok, doutora Aparecida, muito obrigado. Que aula maravilhosa. Não, foi muito prazer. Obrigado. Para as mulheres vai ser realmente algo incrível. Elas vão poder se orientar muito. A senhora deu muitos esclarecimentos aqui, que eu fiquei assim realmente pasmo de ver tanto esclarecimento, tanta coisa boa para a mulher. Pois não, suas considerações finais. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter essa consciência de ter... uma coisa muito importante é que eu acabei não falando, mas quando a gente pensa em genética, em situação de ter alguma doença ou não, a saúde, isso está comprovado. A genética age em até 50% dos casos. Situação circunstancial, 10% das vezes. O que é isso? Eu nasci na faixa de Gaza, eu nasci num local que tem fome, eu pude ir para a escola, eu bebo uma água que é boa, eu tenho tratamento, saneamento básico, eu consegui entender, eu tive, entre aspas, sorte, condição de poder pensar na minha saúde, porque tem situações que você está pensando em sobreviver, independe de qualquer coisa. 10%. Atividades intencionais. 40%. Então, quem está assistindo esse podcast tem as situações circunstanciais positivas, porque está tentando se informar, ter conhecimento. As atividades intencionais é o que eu como, o que eu penso, aonde eu vou, o que eu faço, eu vou dormir, tal. Então, genética não é destino, ela faz parte, a gente tem que respeitar, mas a gente pode contrabalancear isso com atitudes. Então, estilo de vida saudável, o mais que a gente puder, uma prática para a mente, exercitar ginástica da mente, é muito importante ter uma atitude positiva sempre que possível, tentar, você está numa situação difícil, mas tentar ver o contraponto. Isso, tomar cuidado, procurar atenção, procurar por um profissional que te olhe como um todo, que respeite também as suas escolhas e que hoje em dia o médico não é um Deus, ele aconselha, orienta e divide responsabilidades. E eu acho que a pessoa tem que escolher que tipo de vida e que tipo de destino ela vai querer trilhar. É isso, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Parabéns por essa iniciativa tão necessária. É isso. Eu reitero os agradecimentos, muito obrigado, doutora Aparecida, e tudo de bom para a senhora. Para todos nós. Meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Eu espero que vocês, mulheres, se beneficiem maravilhosamente dessa aula incrível que a doutora Aparecida deu. Tudo de bom, até uma próxima. Obrigado.